Esse é o vídeo da limpeza nasal. Então, na sua receita, lá embaixo, eu coloquei 4 etapas da limpeza do nariz depois da cirurgia. E nisso a gente está falando principalmente da primeira semana. Essa limpeza só deve ser realizada 24 horas depois do término da sua cirurgia. Então, quando terminar a cirurgia, eu vou te passar esse horário para você fazer a limpeza no dia seguinte. O primeiro passo é a limpeza do excesso de crostas de sangue que se acumulam ali na entrada, no ósseo das narinas. A gente faz essa primeira etapa com a água oxigenada. Então, a gente pega a água oxigenada e cotonete. Vai deixar os cotonetes na água oxigenada, imersos, e quando ele estiver bem úmido, você vai colocar dentro da narina. Deixa um tempinho reagindo. Se der vontade de espirrar, o que é comum, tira o cotonete e espirra de boca aberta para aliviar a pressão. Então, depois da água oxigenada, você deixa um tempinho e gira um pouquinho o cotonete para fazer uma fricção e soltar as casquinhas de sangue, de um lado e do outro, quantos cotonetes forem necessários. Geralmente, 2 a 3 cotonetes cada lado é o suficiente. Depois dessa limpeza dentro das narinas, não pode se esquecer de também limpar os seus pontos, onde foram dados pontos, as incisões. Quanto mais limpinho, mais os pontos ficarão bonitos e a cicatriz também. Não se esqueçam, para as pacientes que também fizeram redução de asa, nós temos aqueles pontos aqui nas laterais. Também pode suavemente tirar o excesso de crostinha de sangue dessas laterais também. Depois da água oxigenada, temos o segundo passo, que é a lavagem nasal com soro fisiológico. Então, eu peço nessas primeiras semanas que o paciente use o soro fisiológico nos aplicadores de jato contínuo. Existem diversas marcas e opções no mercado, não importa qual você escolha, mas todos vêm nessa embalagem de aerosol, que você aperta e continua saindo. Então, vamos lá. Puxa. Então, isso é importante. Você não pode assoar o nariz até o fim do primeiro mês de pós-operatório, mas você pode puxar e engolir de um lado, do outro e puxa, tá? 3, 4 vezes de cada lado e continuamente. Então, o soro fisiológico, ele vai ser utilizado durante o dia inteiro, muitas vezes. Quanto mais lavagem nasal, melhor a sua respiração e mais limpo dentro do seu nariz, incomodando menos. Um dos passos dessa limpeza, e aqui a gente coloca como terceiro passo, é o uso do vasoconstritor. Então, o vasoconstritor, ele é derivado da adrenalina. O que a adrenalina fará? Ela vai contrair a parede do vaso, diminuindo o sangramento comum nesses primeiros dias de pós-operatório. Vocês vão utilizar apenas 3 gotas de cada lado, 3 vezes ao dia, de manhã, no meio da tarde e antes de dormir. E puxa, tá? Doutora, ele também dá uma sensação de fluxo nasal, porém eu não estou sentindo melhora no fluxo nasal, totalmente normal. Então, desses primeiros dias, eu não utilizo, o soro pensando que o paciente vai ter uma desobstrução nasal, porque o edema dentro do nariz pode ser muito maior. Mas eu peço para ele utilizar o vasoconstritor nessa primeira semana de pós-operatório até o retorno, a fim de diminuir o sangramento. A última etapa da limpeza nasal é a aplicação da pomada. Então, na sua receita tem uma pomada de antibiótico. Vocês vão pegar a pomadinha, pode pegar diretamente com o cotonete limpo para não contaminar a pomada e aplicar dentro do nariz. E puxa. Quanto mais pomada dentro do nariz, mais lubrificado ele ficará e menos crostas, menos cascas ele fará. Então, dentro do nariz, pode abusar da pomadinha. Agora, fora, eu também quero que vocês apliquem um pouquinho nos pontos, na incisão. Então, vai gentilmente
sem excesso, aplicar aonde vocês têm os pontinhos, inclusive para aquelas pacientes que fizeram redução de asa, é só uma camada bem fininha. Evitem de acumular muita pomada na pele. Pele úmida não cicatriza direito, ela vai ficar com muito mais dificuldade para realizar o fechamento da incisão. Então é só uma película fina na pele. Como último passo, para as pacientes que ainda estão tendo gotejamento, seja de coriza ou de uma secreção serossanguinolenta, que é aquela misturada um pouquinho com sangue, a gente pede para manter o bigodinho até essa coriza cessar. Então, faz o bigodinho com uma gaze e rola. O micropore que eu indico é esse daqui, de 12 milímetros, hipoalergênico e da cor da pele. Pega a fitinha de micropore e faz o seu bigodinho. O que é importante? O bigodinho, ele não deve realmente pressionar as narinas e tampar aí as suas narinas, tá? Ele só deve ser apoiado sobre o lábio superior. A única função do bigodinho é absorver a coriza e o sangue que possa eventualmente estar saindo aí nos primeiros dias de pós-operatório. Então, lembrando, é só para apoiar sobre o lábio superior.